Olá a todos, respostas de sábado número 294, deixa eu baixar o volume aqui. Bom, então é isso, edição 294 do Respostas de Sábado. Para você que não sabe, aqui nesse canal eu faço uma sequência chamada Respostas de Sábado, onde a gente comenta comentários que as pessoas fazem, perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, tudo sobre áudio vintage. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então é mais ou menos assim que funciona. Lá no 293, o pessoal fez alguns comentários, algumas perguntas que eu vou comentar no vídeo agora do 294, tá? Bom, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, comparativos, opinião sincera, dicas, que mais? Conhecendo, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage ou vintage, como queiram, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar e já deixa um comentário aqui, uma pergunta para a semana que vem. Bom, hoje, plano de fundo aqui, nós estamos com o Marantz 2265B, um equipamento que eu coloquei à venda, é um equipamento da minha coleção particular, que eu acabei concluindo que vale a pena vender ele, né? Infelizmente se desfazer dele. Ele está, não sei ele aqui, acho que ontem, na quinta-feira, na verdade nós estamos no sábado, é que eu estou gravando, né, esqueci de dar esse recado, eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira à tarde. Você vai ver provavelmente o pôr do sol aqui, vai ficar escurecendo e a gente vai ver o visor do Marantz 2265B. Como eu disse, eu pus ele à venda ontem, tá? Ele está funcionando aqui, ó. Estou tentando curtir ele um pouco enquanto ele ainda está disponível aqui. Então você viu lá no vídeo passado, eu coloquei esse equipamento à venda. Tem interesse? Tá ali, o vídeo passado foi na quinta-feira que eu coloquei, lá você vai ver todo o funcionamento dele e tudo mais. E lá nesse vídeo, né, até preciso fazer um comentário, o pessoal vem que pergunta preço. Não tem como ficar pondo preço, principalmente nos comentários dos vídeos e nem na descrição do vídeo, porque senão vem alguém daqui a 2 anos e fala assim, nossa, esse preço aí, então é isso que vale. Em 2 anos tudo muda, né? Se você for pensar um Marantz 2265B há 2 anos atrás, valia, sei lá, R$3.500, R$4.000. Hoje vale muito mais que isso, então por isso que eu não gosto de pôr preço nos vídeos, principalmente, e falar preço nos vídeos, entendeu? Porque senão o vídeo acaba ficando atemporal, né? Ou ao contrário, fica temporal, quer dizer o que? Ele não vale mais pra frente. Então se eu faço lá, conheça esse equipamento vale R$5.000. Alguém vai falar assim, porra, mas R$5.000? Os caras estão vendendo a 10 mil hoje, é que o vídeo tem 5 anos atrás. Você consegue entender? Então é por isso que eu não gosto de pôr preço, então por isso que eu deixo lá o link para o anúncio do equipamento. E hoje você vai ficar com ele aí como plano de fundo, enquanto eu respondo as perguntas que o pessoal fez aí, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. O recado, né, que eu esqueci de comentar aí, acho que eu já falei, que eu estou fazendo esse vídeo na sexta-feira. Então se você fez uma pergunta na sexta-feira à tarde, à noite ou sábado de manhã, infelizmente não tenho como responder, porque óbvio, né, se eu conseguisse adivinhar, eu precisava de um dia só para voltar, só um dia. Como assim? Eu tô no domingo de manhã, eu quero voltar no sábado, 4 horas da tarde. Só com 6 números na minha mente. Pronto, não precisava voltar mais nada no tempo. Continuando, então vamos lá. Vamos tentar ver aqui os comentários. Primeiro comentário que aparece aqui para mim, Jonathan Brum, 2780. Vamos lá. Boa tarde, sou aqui do Sul. Não fui atingido pela enchente, nem nada, mas ontem, sexta, dia 22, aconteceu uma situação que beira o absurdo. Assim, de quinta para sexta deu uma tempestade, mas na sexta amanheceu muito quente, beirando os 30 graus, e com muita umidade, dessa umidade que escorre das paredes. Inclusive a região estava com vários alertas da Defesa Civil para granizo, ventos, etc. Fato que de sexta para sábado, nova chuva com vento. Bom, na sexta de tarde, por volta das 3 da tarde, eu fui olhar o System One e notei que, por mais absurdo que pareça, ele estava cheio de água condensada, como vemos na geladeira e freezer. Situação pior era do A1, que os dissipadores estavam praticamente pingando água. A casa estava fechada, janelas e portas, e não teria, teoricamente, por que ter tanta umidade, mas a vizinha comentou que até os móveis de madeira dela estavam com umidade. Nunca tinha visto isso, nada assim. Por sorte, o som não estava nem ligado na tomada.
Eu liguei o ar-condicionado na função de retirar a umidade e deixei umas 2 horas trabalhando. E quando secou tudo, liguei um aquecedor desses que parece ventilador e deixei mais 1 hora, mais ou menos, para aquecer. Bem, o cômodo ia secar por dentro caso tivesse entrando a umidade. Fiquei bem preocupado, tanto que depois tirei todos os cabos arriciados e limpei as conexões. Só no sábado, já com tempo bom, religuei o set e fui testar. Está tudo ok, mas foi um grande susto. Nunca tinha visto nada assim. Já sabe de algum caso assim? Ou já presenciou? Não, com áudio, né? Com som, não, né? Eu me lembro de estar tocando com festa, que amanhecia o dia, e aqui no sul, né? Como você é do sul sabe, amanhecia o dia com aquela neblina, né? E aí, à tarde, assim, entre amanhecer, né? Festa rave, né? Então a gente tocando festa rave e tal, e aí amanhecia o dia, aquela neblina. E nas caixas você via que começava a escorrer, né? Aí à tarde começava a vir o sol e começava a clarear, e aí começava a escorrer e secar a caixa com aquelas manchas nas caixas, né? Então eu já vi no sistema profissional. Assim, dentro de casa, eu confesso que aqui na minha casa, porque por ter piso frio, né? Então, às vezes, quando dá esse tipo de tempo assim, realmente, cara, as paredes ficam tudo com água, vidro com água, tudo condensada a água, né? É bem estranho isso, porque só em tempos bem específicos que isso acontece, né? E isso é um grande problema, né, com relação aos nossos equipamentos de áudio, né? Se você viu que escorreu água no teu A1, se imagine, né? Então, isso que você cuida, isso que você provavelmente tem um zelo grande pelo teu equipamento, né? Agora você imagine alguém que não tem zelo nenhum, né? E você imagine um equipamento desse com 40 anos, o quanto ele já não viveu isso, né? E se provavelmente você não é de litoral, né? Apesar que Rio Grande do Sul, a chance de você ser de litoral é grande, mas se você não for de litoral, eu acho que não tem problema nenhum, porque a água, né? Por mais que seja água, ela é uma água doce, digamos assim. O problema maior é quando você está no litoral, que é aquela água que vem do mar, né? Aquela umidade que vem do mar, ela vem carregada com água salgada, né? Então, quando a gente vem aqui e fala assim, não, equipamento que viveu em litoral, que viveu perto do mar, esse tipo de coisa, 40 anos, você já imaginou quantas vezes pode ter ocorrido o que aconteceu com você aí, em um local durante 40 anos? Quantas vezes aconteceu isso? Então vou lá pegar um equipamento, um System One, que estava lá em Copacabana, à beira-mar, num apartamento alto lá, sei lá, 15º andar, 40 anos. O cara comprou em 1978, pôs lá, abria a sacada dele e pau, né? Se imagine quantas vezes aconteceu isso. Então, para você ver como que um certo tipo de equipamento, dependendo de onde ele esteve, você pode encontrar muitos detalhes, né? Agora, com relação ao que você deve fazer, é isso. Então, puxa, eu já aconteceu de embaçar, né? Então, aqui não tem como embaçar porque esse visor é bem aberto. Mas tem alguns equipamentos que tem o visor mais fechado e já aconteceu de embaçar. Já aconteceu comigo de equipamento que a gente pega, tira ali o acrílico, limpa o acrílico, fecha ele inteiro, e quando se liga ele começa a embaçar também o acrílico, né? Então são coisas que infelizmente a gente não tem como evitar, né? Ou você tem ar-condicionado que tira a umidade. Eu não tenho nada disso aqui. Não tenho ar-condicionado, não tenho ventilador, não tenho aquecedor, não tenho nada aqui, entendeu? Não tenho lareira, não tenho nada. Então se veja, você ainda tem esse material que você pode fazer isso daí. Agora você imagine um lugar que não tenha, né? Então, todo zelo que a gente possa ter com esse tipo de equipamento é bem-vindo. Então, se você vê que realmente está úmido, que está escorrendo água, evita de ligar o equipamento já na mesma sequência, ou então evita de ligar ele na hora que está acontecendo isso. Espera um pouco, né? Deixa um pouco a umidade passar e tudo mais, tira os equipamentos, porque o maior problema de uma linha System One é você estar com o equipamento em cima do outro, então aquela umidade escorre, fica ali em cima, ou fica entre um aparelho e outro, né? E daí quando você liga, aquilo pode pingar, né? Porque ele fica grudado ali na tampa inferior do equipamento. Daí quando se liga, começa a evaporar, começa a cair, e aí é complicado, né? Então temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Mas infelizmente a gente não tem como evitar isso. Infelizmente não tem como evitar, é muito difícil mesmo. Grande relato, muito obrigado pelo seu relato aí. Vamos lá, vamos continuar.
Comentário de membros. O Norton Luiz, nosso amigo Norton, fez um superchat aqui. Valeu, muito obrigado de coração. Se puder contribuir com qualquer valor aí pro canal, o canal agradece. Ou contribuir com uma pergunta aí também, o canal agradece. Isso só estimula, né, a gente continuar conversando, batendo papo aqui. Continuando. Desculpa, estou meio gripado, não posso editar vídeo não. Mauro Fleck. Membro do canal. Aqui nesse canal a gente tem um setor de membros, onde você pode ver vídeos de bastidores, dicas, alguns anúncios que eu mostro aí, coisas que eu não mostro no canal aberto por N motivos, eu mostro ali no setor de membros. Tem interesse, você vai pagar uma mensalizinha lá por mês, vai estar no grupo ali de membros e quando eu lançar alguma coisa você assiste, tá? Eu não estou... Às vezes a pessoa pergunta assim, certo, eu quero entrar no setor de membros, mas você posta vídeo todo dia? Todo dia você posta dica? Que dica que você vai postar aí? Como consertar um equipamento danificado há 20 anos? Não, né? São coisas que eu vou postando ali, o que der eu posto, tá? Então não é uma retribuição. Por isso que eu gosto de falar assim, não, quando você entra no setor de membros, você ajuda o canal ali com uma mensalidadezinha por mês e em troca, quando eu puder, quando eu consigo, eu posto um vídeo de membros, tá? Eu costumo manter uma frequência, mas confesso que nos últimos dias aí, por causa da minha voz, tá ruim, né? Tô evitando de gravar vídeos, né? Só realmente o que tenho que fazer meio que urgente, porque minha voz tá ruim, minha garganta tá ruim, tá? Vamos lá, Mauro Fleck. Olá, César. Ainda sobre os capacitores que foi falado uns vídeos atrás. Eles estragam por ficarem parados muito tempo. Você está afirmando, né? Está afirmando. A maioria dos fabricantes recomenda descartar eles depois de 10 anos sem uso. Também recomendo energizar eles pelo menos uma vez a cada 6 meses. Valeu, um grande abraço. Então essa é uma discussão longa, bem longa que a gente está tendo aqui, né? Que é com relação a estoque antigo. Então se eu for pegar um capacitor original de época, de estoque antigo, né? Não tenho nenhum aqui agora, não tenho. Mas se eu for pegar exemplo assim, ó. Desculpa, não vou editar vídeo. Então, se eu for pegar exemplo esse aqui, ó, esse aqui usa capacitor Elna na parte de power ali, né, na filtragem de fonte. Beleza, vou comprar 2 capacitores Elna lá dos anos 70 para pôr aqui, para pôr novo, zero. A gente está nessa discussão. Você acha que um capacitor que esteve soldado dentro de um aparelho desse daqui e nunca foi usado, que é a questão do H2 lá que aconteceu, né? Para quem acompanha o canal sabe o que está acontecendo. Então, essa discussão, então a H2, ela foi montada na fábrica, foi pego os capacitores Nichicon, colocado na fonte, a fonte montada, vendida o aparelho, lá em 1985, 86, o cara testou, guardou na caixa e ficou desde 86 guardado na caixa até 2015, 2016, sei lá quando que foi. Você entendeu? Então, é a mesma coisa. Aquele capacitor que estava ali na H2 é o mesmo capacitor que você pegou ele lá em 1986, comprou ele, testou, energizou, testei, guardei aqui na gaveta, na minha gaveta de peças, certo? Aí quando você for usar ele lá em 2020, no caso do 25, ele vai ter a mesma vida útil do que aquele que estava dentro do aparelho. Então aquele que estava dentro do aparelho é exatamente igual, no caso do H2 lá que ficou parada, né? É exatamente igual àquele que está na gaveta. Então, a questão é, né? Assim como o nosso amigo Mauro Fleck aqui tá indo meio que pro meu lado, que esses capacitores, eles parados na gaveta também estragam. Né? Ao contrário de muitos componentes que você deixar ele guardadinho não vai estragar, mas capacitor ele estraga parado. E o caso da H2 é um exemplo que provavelmente bate na tecla, né? Já insisti isso várias vezes aqui, que aconteceu isso, certo? Então, tem pessoas que vêm falando, não, um capacitor de estoque antigo também pode ser utilizado e não sei o que, se ele tiver bom e tudo mais. Eu nunca tive uma H2 que explodiu daquele jeito, cara. Nunca tive uma H2 que tenha explodido o capacitor daquela maneira, né? E quando ele explodiu ali, eu vi que realmente é os primeiros da série dos negativos e tudo mais, eu pensei assim, não, isso aqui explodiu porque justamente ficou parado, né? É como se fosse novo, parado ali, ressecou, né? Porque ele foi testado ali na hora, em 86, ficou lá 30 anos parado dentro do aparelho, aí quando eu fui ligar, ele estava seco já, não aguentou carga. Ele aguentou carga com a série ligada, aguentou carga em 220, porque daí eu teria só metade da tensão, mas quando eu botei a tensão correta
127, né? 127 num aparelho que só tá em 110 e sem lâmpada série. Aí ele não aguentou, aí ele explodiu, né? Provavelmente com a lâmpada série ele estaria chegando lá, sei lá, 50 volts, tensão, né? 60. Quando eu tirei e ele mandou os 70 mesmo, que é para mandar, quando eu tirei a série, ele mandou os 70 mesmo, aí ele explodiu, não aguentou. Mas ele não explodiu porque ele estava com defeito de fábrica, ele explodiu porque ele estava seco, na minha opinião. Porque ele ficou parado, nunca foi usado. Se você pegar uma H2 com o mesmo capacitor, certo? Eu até pretendo fazer isso, pegar a H2 que eu tenho aqui, verificar, ver se é os mesmos Nichicon, certo? Se você pegar um equipamento que foi fabricado na mesma época, com o mesmo componente, lá em 86, mas esse equipamento que ficou sendo usado pelo menos, né, por 10 anos, então, tipo, em 86, o cara comprou, aí usou em 87, 88, 89, 90, né? Aí lá em 98, desistiu e parou. Esse aparelho não corre risco de explodir, porque o capacitor ele trabalhou, ficou trabalhando por um bom tempo, então ele trabalhou, você entendeu? Agora, esse não, ele nunca trabalhou. Então esse é o problema, na minha opinião. E aí corre naquele detalhe, que se você pegar um capacitor que estava dentro do aparelho e um que está na tua gaveta, pode ser a mesma coisa. Né? Ele nunca funcionou, nunca girou energia dentro dele, então é por isso que ele explodiu. Essa é a minha opinião, você entendeu? E o nosso amigo Mauro Fleck aqui também concorda com isso. Então, essa história de você comprar... Eu tenho 2 capacitores que nem é para esse aparelho. Eu tinha um outro equipamento que tinha problema de fonte e eu tenho 2 capacitores Elna tirados de um Akai guardados aqui. Eles estão perfeitos, né? Mas é de época. Você entendeu? Eu fiz isso, né? Mas só que eles estavam num aparelho que estava sendo usado, você entendeu? Agora, se fosse 2 capacitores Elna... Não, tenho 2 capacitores aqui, César. Elna, novo, na caixa, nunca aberto. Eu não quero, você entendeu? Eu prefiro botar um que rodou, né? E aí, uma das coisas que eu sempre falo, que aconteceu comigo, né? Então, um fato que acontece sempre é a questão do usar um, né? Eu já tive experiência de comprar um de baile, surrado, totalmente detonado, surrado, frente feia, tudo, mas original por dentro, todo original por dentro, surradão, e você põe ele pra tocar, ele toca. Vai embora, toca 2 dias, 3 dias e normal. Já aconteceu comigo de comprar um que o cara usou lá nos anos 80, fechou nos anos 90, né? E ficou 20 anos guardado. E quando você vai pôr pra tocar, o capacitor tá lá. Blá, 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 o som fica blá, 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 porque o capacitor tá morto, assim, entendeu? Não tem. Você sente que tá seco ali porque o capacitor tá seco. Então, um aparelho que é usado, que você tá utilizando, ele com certeza ele vai ter um desempenho melhor do que um equipamento que está parado por muito tempo, tá? Então são coisas a se discutir aí. E aí se você, né, que nem o pessoal compra estoque antigo de capacitor para pôr, beleza, né? Cada um, esse é o problema, né? Todo mundo é contra aquilo. Tipo, eu não compraria um estoque antigo. César, tem os capacitores Elna, japonês dos anos 70 para te vender, que é estoque antigo. Não quero. Mas César, você mantém os teus original ali e não quer trocar por novo? Não é a mesma coisa? Não. Porque o que tá aqui, ele tá aí, ó. Tá recebendo punch, né? Tá recebendo, certo? Só que esse teu que tá guardado na caixa, nunca se for usado, vai explodir. Com certeza. Essa é a minha visão da coisa, né? Continuando. Seu Fingers Brasil. César, vi seu vídeo das caixas Signos. Aqui em Sorocaba, próximo de casa, tem um cidadão vendendo um par de Novik de 12, pede 300 pila. Diz que está funcionando e bem parecido com os das caixas Signos. Está no álbum de caras. Na carcaça está escrito VN12X. Sim, é um woofer provavelmente mais forte até que os originais da Signos, mas existe um problema. Qual que é o problema? É que pagar 300 pila, certo? Num woofer que eu ainda vou recondicionar, porque, não, tá funcionando, tá com o cone bom. Cara, né, o cone tá velho, tá ressecado. O que seria o ideal para as caixas Rev 320 que eu anunciei aí, que eu pus à venda, que era um projeto? É 2 carcaças, você entendeu? Aquele cara que tem 2... O problema é esse, o cara pega 2 carcaças, recondiciona lá, cone seco, põe uma calota tornado ou hard power, não sei o quê. Daí o cara quer pôr o preço que ele gastou no recondicionagem. Aí pra mim não interessa. Por quê? Porque eu não quero aquela recondicionagem. Eu não quero um woofer hard power. Eu quero 2 aranhas, 2 carcaças de Novik.
ou de selênio, 2 carcaças. Para quê? Para que 2 carcaças que sejam o par, que estejam em bom estado, bonitas, para mim pegar aquelas 2 carcaças, levar numa pessoa que recondiciona, escolher o cone e eu mesmo gastar na recondicionagem. Então, não compensa comprar um woofer já recondicionado. Ou não compensa comprar um woofer que a pessoa diz que está funcionando. Porque às vezes está um cone diferente do outro, ou um está rasgado, um está mais seco. Aí você vai, ou então não, está bonito tal, aí você vai pôr para funcionar, um tá ruim, não tá batendo, tá raspando, o outro vai ter que recondicionar de qualquer jeito. Você entendeu? Então o ideal seriam 2 carcaças baratinhas, né? 2 carcaças de Novik aí, 100 pila o par. Pronto. Já serviria para mim, porque eu ia lá, gastava mais 300 em cada uma, num cone bonito e tudo mais, pronto, fechou, né? E aí, 300 pila, né? Não vale a pena, porque eu vou pagar 300, gastar mais 600 para recondicionar eles do jeito que eu quero, aí tem um par, aqui na minha cidade mesmo, Curitiba, original da Heavy 320, sendo vendidos por 900 o par. Aí vale mais a pena comprar aqueles. Só que vai ter cone velho, né? Suspensão velha e tudo mais, mas pelo menos são os originais da caixa, você entendeu? Então, o que me faria, né, continuar o projeto da Heavy 320? Um par de carcaça Novik ou Selenium original, quer dizer, em excelente estado, bonita, sem imã batido, amassado, rasgado, riscado, pintado de cor de rosa, né? E barato, 100 conto o par. Pronto, 2 carcaças dessa, eu pego 100 conto, eu vou lá e invisto mais 600 pau e mando fazer 2 cones bonitos e põe. Você entendeu? Agora, pagar 300 no par já não vale a pena, porque vai ter que recondicionar de qualquer jeito, você entendeu? Grande abraço, obrigado aí pela dica, né? Alex Vieira, Ave César. No começo do ano, comprei um pré-amplificador da Signus, o modelo é o CP1, e nunca tinha visto nenhum do tipo. E ainda ficou a dúvida qual é o amplificador que faz par com esse aparelho. Você que viveu essa parte da história e coleciona os folders, você sabe responder essa dúvida? Ou mesmo mostrar o set, se é que ele existe? Olha, eu já tive um pré-amplificador da Signus, mas eu não lembro se é CP1 o modelo. Mas como eu sempre já falei, se você pegar o vídeo aí que eu falei lá dos CP1800, ou CP800... Eu sempre falo, o CP800 não é o primeiro pré da Signus. O primeiro pré da Signus é um que tem umas alavanquinhas, esse teu aí, tem umas alavanquinhas assim, né? Umas chavinhas de bater assim, se não me engano, tec. Então, esse pré eu já tive uma carcaça, o cara usava profissionalmente ele, então não tinha botão, não tinha nada, mas era um pré da Signus original. E a única coisa que eu me lembro dele é que ele tinha umas alavanquinhas, que você batia assim. O resto eu não me lembro, era mais ou menos assim, não era muito alto, é estreito, com abas assim para pôr no rack, se não me engano tinha um volume grande no meio e umas chavinhas, que você fazia tec, você entendeu? Folders eu não conheço nenhum, nas revistas eu nunca vi, tanto é que eu, né, nos vídeos que eu falo dos prés da Signus, eu falo, existe um pré antes, mas não porque eu vi em revista, não porque eu vi em folder, mas porque eu vi pessoalmente um pré desse. Provavelmente ele foi muito pouco vendido, porque não se encontra, né? Eu, como disse, só vi uma vez na vida. Se você tem ele ainda aí e quiser me mandar uma foto, seria interessante. Mas nessa época não existiam os tais dos conjuntos, né? Então, qual que é o conjunto dele? Não, porque se for pensar qual é o primeiro amplificador da Signus, o primeiro amplificador da Signus acho que é o PA800 mesmo. Não lembro, ou o PB1000, mas PB1000 é uma variação, né? Mono. É essa linha. PA800 acho que é o primeiro amplificador da Signus. Não tem acho que um amplificador mais antigo que ele. Talvez tenha um protótipo igual desse pré aí, entendeu? Mas não é fartamente exposto que a gente possa verificar. Se eu nunca tivesse visto esse pré da Signus, se eu nunca tivesse pego na mão um pré desse da Signus, escrito Signus, e que não é nem o CP400, nem o CL400, nem o CP800, nem o CP1800, o 1800X, todos esses que a gente já conhece, se eu nunca tivesse pego ele, eu já teria falado, não, o primeiro pré da Signus é o CP800, porque eu nunca tinha visto esse pré aí. Vi ele, né, daí eu já, então esse aqui é o primeiro pré da Signus, com certeza é o primeiro pré da Signus. E nessa época não existia essa de, esse é o pré com o power, né, casar pré com power, os conjuntos, né, só vieram depois, né, então não existe assim nenhum power
né, da mesma época que esse CP1 aí da Cygnus. Isso você não está falando já dos mais recentes, né? Eu estou falando de um pré-aço escovado com botão anodizado, né, que a gente percebe que é mais antigo que os outros. Agora não, tem um aqui que é preto com botão de plástico. Esses é a Cygnus moderna, né? Esses já são as Cygnus. Eu não lembro exatamente qual é o modelo desse que eu vi, certo? Com as chavinhas. Era uma sucata, acabou sendo jogado fora ou ficou em algum lugar isso daí. Devia ter guardado ele, né, para poder mostrar. Fazer o quê? Continuando. Olá, César. O que você acha dos receivers e amplificadores com STK? Grato. Cara, a gente tem uma longa discussão com relação a STK, né? Exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo clássico. César, você tem lá um 2265B, né? Eu tenho aqui um SR 6000 da Marantz ou um SR 4000 da Marantz. Então ele tem o mesmo valor do teu 2265B. Ele é Marantz, aço escovado, até mais bonito, tem uns LEDs que correm e tal, ele é mais... Esse foi o meu deck que desarmou aqui. Então tem uns LEDs que correm e tudo mais. Ele é muito mais bonito que esse, então ele vale mais. Não, né? Porque a linha SR da Cygnus, da Marantz, SR 2000, SR 4000, SR... Desculpa. Então vou ter que... Então continuando. Então SR 6000, todos esses equipamentos da linha da Marantz, que começa a SR, eles são todos com STK, né? Daí, mas qual que é o preconceito com STK? O meu preconceito com STK não é com qualidade, né? São dois níveis de preconceito com STK. Primeiro, é a limitação de potência. Então, tinha muito AIVA também que utilizava STK, né? Depois começou a utilizar STK. Os receivers começaram... A linha... As pessoas às vezes não conhecem, né? Mas a linha DS40, DS20, Spectro, Spectrum 90, todos eles são com STK. Que mais? Os Sony, os STR, né? Alguns 3 em 1 da Aiko também, com STK, os SG220 com STK. Então o que acontece? Dois poréns com os STKs, na minha opinião, limite de potência, né? Porque você tem um Marantz desse aqui com 4 transistores, um puta de um dissipador, né? Então você consegue mandar 65 por canal aqui. Já num STK preso numa lâmina de alumínio, não vem me dizer que aquele STK com preso numa lâmina de alumínio também dá 65 por canal, né? Não tem como, entendeu? Então um dos problemas do STK é a limitação de potência. É para amplificador mais simples, mais fraco. Normalmente os caras usam um por lado e tal. Então essa é a minha opinião. Claro que pode vir alguém aqui com mais experiência, com mais didática com relação a isso e falar assim, não, STK você pode mandar 65 por canal mesmo. Só que fica naquilo, né? É a mesma coisa que falar assim, porra, mas esse teu PM5000 aí, com todo esse dissipador só dá 180, vou transformar ele num tanque de guerra, vou mandar ele mandar 1000. Só que daí ele fica subdimensionado porque ele é, né? Ele é hiperdimensionado pela potência que ele manda, mas quando você enche de transistor ali e aumenta a potência, ele vai ficar subdimensionado. É a mesma coisa com um STK, né? Então você tem aqui um puta numa barra com um monte de transistor, e você põe um STK tudo comprimido ali, tudo junto, né? Então existe uma limitação física, na minha opinião, com relação a isso, né? Então o STK, o primeiro ponto é o limite de potência. Então para um amplificadorzinho mais simples, um amplificadorzinho mais fraco, né? Os Aicos usavam STK, até você pode ter um STK. Qual é o segundo problema do STK? É justamente que quando a gente fazia manutenção desses equipamentos, né? Lá no final dos anos 90 e nos anos 2000, você ainda encontrava STK de boa qualidade. Você entendeu? Então você comprava os STK para repor e não tinha problema. Mas hoje você vai comprar um STK novo hoje, cara, é super falsificado, não dura nada, vai colocar ali e vai queimar. Claro que tem técnico, né? Que às vezes o cara vai lá, não, queimou o STK, tira o STK, põe o outro, queima de novo. Claro, porque ele não viu o resto do circuito lá. Tem que medir, ver se as tensões estão chegando corretas e tudo mais. Né? Às vezes tem algum outro problema que está causando a queima do STK. Né? Ou então tem o Zé Ruela, sempre tem o Zé Ruela, né? O cara pega um SG220 da Sharp. Não, esse 3 em 1 aqui é forte, bicho. Vou pegar meus 4 de 15 e vou botar os 4 de 15 para tocar. Beleza, vai tocar ali por 2 minutos, vai ferver, 4 ohms, vai... queima, né? Então o problema do STK é esse, né? Só que se você for pensar, pô, mas então qual que é a diferença do STK para os transistores?
é que os transistores ainda você encontrava peças boas também para repor, mas já está no mesmo problema do STK, né? Você vai pegar um amplificador que usa 3055, né? Aqueles os transistores de meia potência, né? Daí você fala assim, pô, vou comprar 3055 para pôr. Não, já compra os 15003 para pôr ali, né? Porque os 15003 já são igual aos 3055, entendeu? Então, tipo, eles caem, né? Então é melhor pôr um mais forte ali, porque talvez ele aguente mais, do que pôr o que é certo, você entendeu? Então, a grande dificuldade do STK é justamente a disponibilidade de você adquirir peças de boa qualidade, né? Então, quando você tem... É a mesma coisa que acontece com o integrado, né? O STK nada mais é que um integrado. Se você pega um equipamento que tem um integrado, que faz um monte de função e ele está ali, vou dar um exemplo, né? 749, acho que é, dos 1450. Né? Então ele tem uma função ali que amplifica ali e tal, só que não acha mais. Então é muito mais fácil você pegar o esquema dele, tentar montar uma plaquinha e pôr no lugar. Então é a mesma coisa com o STK. Então é muito mais fácil você pegar o STK, ver o esquema ali, o que entra, porque o STK nada mais é que um circuito que está lá dentro com os transistores já embutidos ali dentro, monta uma plaquinha, compra uma plaquinha do Mercado Livre, né, dessas que tem aí que o cara vende por 60 reais, 60, não, tem 60 watts e tudo mais, e tenta pôr ali, você entendeu? É muito mais fácil do que pôr a porra do STK ali falsificado, você entendeu? Então, César, qual que é a discriminação, né, vou voltar à pergunta dele aqui, qual que é a discriminação do STK? É que normalmente, por padrão, quando você vê um equipamento que usa STK, você pensa que ele tem um limite de potência, né? Que ele não tem uma potência tão boa, tão forte, não vai ser tão resistente como um equipamento que tem um puta de um dissipador lá dentro, beleza? Segundo, né? Como eu disse, a disponibilidade de mercado, você não encontra produtos de boa qualidade para repor ali, certo? Então, esses dois pontos é que faz a gente ter preconceito com STK, né? Então você já viu aí, não sei se já tem, não, mas quando a gente pegava um equipamento que a gente não conhecia, né? Então pegava lá um equipamento de uma marca diferente, um Onkyo, sei lá, alguma coisa assim, putz, abria para ver como que era o amplificador e via o STK lá dentro, puta, você chegava a chorar, né? Muitos equipamentos da Sansui, né, dos modernos, que você pegava, puta, esse Sansui, que moderno, bonito, deve ser igual os antigos. Quando você abria lá, via a porcaria do seu STK, você, putz, decepcionava, entendeu? Então, essa é a questão. Muita gente batia assim no que eu falava e falava assim, não, César, mas o STK tem uma boa qualidade. Sim, né? Na verdade, como nosso amigo Douglas fala, né, não tem muito segredo, né? O amplificador ele tem que tocar as frequências. Se ele toca de 20 a 20K aí, não tem problema, né? Então um STK toca de 20 a 24, toca, então ele não tem dificuldade com qualidade. Não é que ele vai dar menos qualidade, né? É que ele não vai conseguir ter uma grande potência, certo? E você vai ter um problema na hora da reposição, caso tenha que estragar. Mais ou menos por aí. Então é isso aí, tivemos poucos comentários dessa vez. Eu peço para você que está assistindo aí deixar uma pergunta, um comentário. Deixa eu ver, não vai dar pra gente pegar o pôr do sol aqui. Deixa um comentário aí para a semana que vem, para a versão 295 do Respostas de Sábado. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. Assiste os outros vídeos aí para acompanhar. E rumo aos 300, né? Espero que lá nos 300 a gente consiga montar alguma coisa para ficar um plano de fundo mais interessante. Então é isso. Vou repetir, novamente, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar, deixa uma pergunta aí. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer uma pergunta porque eu acho muito boba, né? Não, negativo, nenhuma pergunta é boba, né? Como eu agora vou filosofar um pouco no final aqui, né? Então, nenhuma pergunta é boba, né? Quem está num nível de aprendizado, né? Se você está num nível acima do aprendizado, nunca esqueça que você esteve num nível abaixo, né? César, eu já nasci, né? Quando minha mãe me deu a luz, eu já nasci, não, isso aqui é um Mars 2265, isso aqui é uma máquina. Não, né? Na verdade, eu até nasci na mesma época que isso aqui foi fabricado, então eu já não nasci sabendo que isso aqui era uma máquina, né? Se eu soubesse que isso aqui era uma máquina já desde aquela época, eu já tinha começado a guardar dinheiro desde quando eu nasci para comprar um desse na época, né? Mas eu não nasci sabendo, então com certeza a minha escada de aprendizagem foi uma. Então você pode estar lá no degrau 1, no degrau 2, no degrau 3, no degrau 4. Você que está no degrau 20, né? Você vê alguém que está lá no degrau 1 e te pergunta uma pergunta meio que besta, né? Ou você responde, ou você nem queira assumir a bronca de querer responder.
Como assim, César? Ah, então não monte um canal querendo responder pergunta. É a mesma coisa que a gente fala assim, César, se eu ligar uma caixa, sei lá, se eu ligar, onde que eu ligo o tape deck? Na entrada play ou na entrada rec? Né? Então é uma pergunta básica, mas eu estou aqui, eu abri o canal e estou me dispondo a responder perguntas. Se eu chegar e falar assim, você é burro, não sabe nem fazer isso? Não pode acontecer isso, né? Eu entendo que tem pessoas que estão num nível abaixo. E outra coisa, né? Que é aquilo, hoje com a internet, as pessoas já estão no mesmo nível. E outra, assim como eu também me considero num nível que pode ter pessoas que estão muito acima de mim, com certeza. A gente vive aprendendo, né? Existe a gente morre, né? Existe uma teoria assim, a gente morre sem ficar sabendo tudo e todo dia a gente está aprendendo. A experiência faz você aprender, entendeu? Então, não vou deixar de responder uma pergunta, por mais que ela seja simples e que ela seja, que você possa achar boba. Não, tem muita gente que pode estar nesse mesmo nível ainda, 1, 2, 3. Né? E você pode fazer a tua pergunta que eu vou te responder com toda a sinceridade. Assim como tem às vezes pessoas que fazem uma pergunta para mim que eu não sei responder. Não sei. Isso aqui não sei. Isso aqui é um nível acima. É isso aí. Grande abraço. Até a próxima. Eu vou curtir aqui um pouco o meu mar enquanto ele está anunciado, né? Opa! Mas a gente acha uma música, ó. Eu desafio. Eu fiz um desafio num vídeo aí. Não lembro que desafio que era. Lembrei. Eu fiz um desafio de ir no endereço de uma assistência técnica da Signos. Preciso fazer isso. Vê se a gente acha uma música pra curtir aqui. Coisa que é difícil em rádio, né? É isso aí. Grande abraço, até a próxima.